Bom, vamos lá, né? Boa noite. Desculpa aí o atraso da entrada na sala, mas a gente que trabalha em outro expediente, em outra instituição, aí vem correndo nos engarrafamentos da vida, né? Aqui na Zona Norte. Mas enfim, deu certo. Cheguei, fui me organizar aqui, olhar a questão tecnológica, né? Estou aqui ao lado do computador também para ir seguindo os slides que a professora vai apresentar. E aí a gente vai encarar, formalmente é um mini curso, né? Como diz lá na programação. Mas vamos encarar também como uma roda de conversa, né? Um bate-papo. Primeiramente, eu vou apresentar a primeira etapa do trabalho, que eu estava até falando com a Elma esses dias, que eu achei por bem apresentar de onde veio, de onde surgiu essas atividades, né? Que foi um trabalho que a gente desenvolveu com os alunos da EJA, na Feira Livre, lá no bairro de Nova Natal, no conjunto, né? E aí eu achei por bem trazer esse enfoque mais teórico, mais informacional de onde surgiu esse trabalho. E em seguida vai ter a segunda etapa do minicurso, que seria algumas atividades não tão complexas, atividades simples, que eu tive a preocupação de me colocar no lugar do aluno, né? Sobre o olhar do aluno, e aí os professores também irão avaliar, né, essas atividades, e se acharem por bem aplicar em suas aulas, fiquem à vontade, eu até fico muito feliz, né, se eles quiserem aplicar essas atividades. O trabalho, ele, antes de eu começar formalmente a apresentação, esse trabalho surgiu de uma necessidade em que os alunos tinham em compreender os números racionais. Eu comecei a ministrar esse conteúdo matemático, que seria a fração e seria os números decimais, que é aquele númerozinho com vírgula, né, como popularmente a gente chama, o número com vírgula. E eu achei por bem iniciar uma intervenção, porque eles não tinham uma compreensão clara do que seria essa representação numérica, principalmente no dia a dia, no cotidiano deles, né? Então, a gente, dialogando na sala de aula com a turma do terceiro nível, né, da sexto e sétimo ano, do turno noturno da Escola Amadeu Araújo, dialogando, a gente começou a pensar numa forma de tratar essa temática, né, que seriam os números decimais. E pensamos na questão da feira livre, que a maioria dos alunos, eles no domingo, que a feira é no domingo, eles iam para a feira comprar, ou muitos iam trabalhar, né, vender mercadorias, ou trabalhar levando compras no carrinho de mão, enfim, muitas funções eles desempenhavam nessa feira. Então era o dia a dia deles, era o cotidiano desses alunos. Então, a gente desenvolveu uma pesquisa, né, científica, na qual eu vou falar aqui nessa primeira etapa da apresentação, que aí eu chamo a atenção também para os professores, né, principalmente os professores que atuam nessa questão do ensino de matemática, sobre essa ideia, né, de você, do nada, desenvolver um trabalho científico com os alunos da EJA, né, que é um desafio. É um desafio a gente desenvolver um trabalho científico com os alunos regularmente, né, do ensino regular. Imagine dos alunos da EJA, que vêm à noite cansados. Todo aquele histórico que a gente, durante essa apresentação, a gente vai falar sobre a questão dos sujeitos da EJA. Então, esse trabalho, ele começou com a sementezinha, na intenção de só eles entenderem o que é um número com vírgula, e se agigantou numa questão também sociológica, numa questão de convivência, de cotidiano, de ideologias, né? E foi um trabalho belíssimo. Assim, a gente não vai focar aqui muito nessa questão, porque o objetivo é mais a questão das atividades, né? Mas em outro momento a gente pode relatar outros achados da pesquisa, né, que encontramos nesse trabalho que desenvolvemos aqui com os alunos. Então, pode projetar a primeira
primeiro slide, que é o tema do trabalho, né? Acho que ela vai botar a tela cheia. Não, seria o outro. Essa é a segunda parte do trabalho. Sim, esse. Obrigado, professor. É esse mesmo. Então, o tema do trabalho é a matemática da feira livre e as atividades estruturadas, um olhar pedagógico, um olhar mais, assim, digamos, didático-pedagógico, na qual encontramos, assim, e interpretamos a partir da literatura da matemática essa questão a partir dos conteúdos matemáticos, né? Lá na frente a gente vai detalhar. Esse trabalho Esse trabalho trata da aprendizagem da matemática. Eu vou ler para vocês porque tá menor, né, a letra e não dá para enxergar muito legal. Então, eu vou ler bem rapidinho e a gente vai conversando sobre esses tópicos. Trata da temática da aprendizagem, né, da EJA, dos alunos da EJA, considerando os aspectos da matemática do cotidiano, né? Então, aqui o cotidiano foi forte nesse trabalho, porque foi uma pesquisa feita dentro da feira com feirantes, né? Então, o cotidiano ali, a matemática efervesceu ali na questão do cotidiano da feira livre. Desse modo, foi feita uma pesquisa científica no intuito de entender como se estabelece as relações dos conceitos matemáticos dos números decimais. Aí você pode até indagar, mas professor, uma pesquisa científica numa feira com os alunos da EJA, como foi isso? Pesquisa científica não é mais na universidade, quando a gente está fazendo especialização, ou mestrado, graduação, não se dá mais, o ambiente não é mais propício para isso. Aí eu digo a você que eu também achava que era assim, mas a partir desse trabalho cheguei à conclusão de que a gente pode desenvolver pesquisa científica em qualquer espaço escolar ou não escolar, né? A gente pode desenvolver a pesquisa científica contando que a gente tem os critérios básicos da pesquisa científica, que a gente vai falar rapidamente aqui. Então, o porquê dos números decimais eu expliquei, né? Já expliquei por conta do dia a dia deles passarem troco, deles precisarem compreender essa representação numérica que está ali atrelada ao dia a dia deles e que eles não entendiam e não conseguiam desvencilhar, né, esse conceito pela própria dificuldade de entender o conceito dos números decimais, né? A proposta era o seguinte, era estabelecer uma relação entre a matemática do cotidiano, que é essa matemática da feira, né, que surge números decimais, que surgem números inteiros, que surge os números negativos, que é a questão do débito, né, os números positivos, crédito, surge a matemática financeira ali, a questão de você trabalhar com a porcentagem, né, com juros simples. Então, tudo isso está atrelado à matemática do cotidiano, na qual se estabelece conexões com a matemática sistematizada, que é aquela matemática escolarizada, né, que está ali presente na memória dos alunos quando eles estão em sala de aula, né, tentando decodificar essa matemática sistematizada. Então, achamos por bem de estabelecer essa relação entre a matemática do cotidiano com a sistematizada, para ver se os alunos eles percebem que há uma relação, há uma simbiose, né, entre essas duas matemáticas presentes no nosso dia a dia. A capacidade de entender conceitos matemáticos é de grande relevância quando o aluno tem a oportunidade, a partir das estratégias didáticas, de entender conceitos matemáticos. É isso que a gente vai fazer nessa noite, né? A gente vai, nessa oportunidade, a gente vai trazer algumas estratégias didáticas, né, pedagógicas, na qual o aluno possa entender esses conceitos matemáticos que são tão temidos, né, são tão assim rejeitados pelos alunos principalmente quando você vai nos primeiros dias de aula, né? Você faz uma pesquisa oral ali na sala de aula, perguntando quem gosta da matemática, quem tem contato, e mais da metade dos alunos, eles têm aquele ar de rejeição da matemática, né? Pode passar o próximo. Para a gente entender o nosso público, né, na qual a gente trabalha,
um público de uma compreensão muito ampla, né? As características do público da EJA são multifacetadas, eles têm uma amplitude muito grande. E aqui nesse slide eu não iria dar conta de trazer todas as características, mas eu trouxe algumas principais, trazendo um contexto histórico e um contexto relacionado à legislação também, do que se diz respeito à EJA, né? Ao longo do tempo, a EJA não era definida como prioritária no campo da política educacional. A gente sabe que no século XIX, né, com a vinda dos jesuítas, que teve aquela questão de evangelizar o povo indígena, né, teve essa questão dos escravos também, eles trouxeram em sua bagagem a alfabetização, mas existia um certo preconceito em alfabetizar a todos os sujeitos, nem todos os sujeitos tinham direito à alfabetização, né? E percebemos que os adultos, eles tinham por objetivo de serem alfabetizados para a questão política também, né? A questão do voto, a questão do senhor da casa de engenho ter um escravo ali mais de confiança, de saber pelo menos ler para trazer recados e tal. Então, percebemos que o sujeito da EJA, ele surge dali, surge daquela questão mais política, ideológica e uma questão mais opressiva, né, em cima desse sujeito. É tanto que as mulheres, elas não têm o direito a serem alfabetizadas, né? Aí o Rio Grande do Norte foi pioneiro na questão do voto, né, do voto feminino, porque só podia votar quem fosse alfabetizado, tinha todo esse contexto, né? Mas a EJA era vista como uma modalidade marginalizada. É tanto que na década de 60, né, teve a questão antes de vir um método de Paulo Freire, a questão da educação supletiva, né? A educação com a característica mais de suplementar ou de trazer algo não tão prioritário, mas só para dar conta do recado, dizer que tem, né? Então, teve essa questão da educação supletiva, né, que ao longo do tempo veio perdurando até a década de 70, se não me falha a memória, e não tinha o objetivo principal de educar, né, de educar o sujeito crítico reflexivo. Então, o Ministério da Educação, por volta da década de 60, adotou as orientações de Paulo Freire, né? Paulo Freire, como todos conhecem, Paulo Freire foi um ícone, né? É um ícone da educação, mas que trouxe o seu método, na qual ele não gostava de ser taxado como método Paulo Freire, porque ele dizia que ia além da metodologia, de algo que ficasse em caixinhas, né? Essa compreensão, podemos até falar dessa compreensão de Paulo Freire sobre a questão da alfabetização, ia mais além, né? Mais além dos métodos, dos livros, né? Da sala de aula. Por quê? Porque ele trazia a questão do ser humano crítico e reflexivo, ou seja, a educação se dava ao mesmo tempo que o aluno ele aprendia a ler, ou aprendia as palavras, aprendia toda aquela questão do alfabeto, ao mesmo tempo ele ia ficando crítico, né? Ele ia se formando um sujeito crítico, um sujeito reflexivo, mediante as palavras. Então, é tanto que ele trouxe essa abordagem, vou falar assim, para a cidade nossa aqui de Angicos, né? E teve uma aceitação muito boa e muitas pessoas obtiveram um êxito grande em pouco tempo sobre a questão de serem alfabetizadas, né? Então, tamanho sucesso que obteve. Paulo Freire também propunha que o educador utilizasse ilustrações e abrisse uma discussão que evidenciasse o papel ativo dos homens como produtores de cultura. Então, perceba que a característica da abordagem de Paulo Freire, né, ou como muitos dizem, método Paulo Freire, ele não só trazia a junção das palavras, a compreensão daquela frase, né, mas eles traziam também uma discussão durante aquela interação entre professor e aluno ali na aula, uma discussão sobre o papel ativo dos homens, né, do sujeito como produtor de cultura, né, a cultura dali da região, a cultura do cotidiano, né,
A cultura do sertanejo, do sujeito que estava ali, né? E esse sujeito assumir a responsabilidade na aprendizagem, né? Ele assumir como protagonista também na aprendizagem, não ser um sujeito passivo, né? Um sujeito ativo, como já trazia outros teóricos, né? Que traziam o Vygotsky também trazia essa ideia do sujeito, né? A interação da zona de desenvolvimento proximal, na qual os sujeitos eles tinham responsabilidade sobre essa questão da aprendizagem. Aí eu vou pular as etapas, né? Que é muita coisa nesse contexto histórico durante o período, né? Do século XIX e pulo para o ano de 2009, que ocorreu um evento muito importante, um divisor de águas, né, para a educação de jovens e adultos no presente século, que foi a Sexta Confinteia. Para quem não sabe o que é a Confinteia, é uma conferência internacional sobre a educação de adultos, né, que ocorre, se não me falha a memória, eu acho que é a cada 10 anos, pode até me corrigir aí, em algum país do mundo, que discute tudo sobre a educação de jovens e adultos. Não só a escolarização, mas também a educação para o trabalho, né? E um ponto-chave principal e primordial que a Confinteia trouxe, essa sexta Confinteia, foi a aprendizagem ao longo da vida, né? Que isso já ocorria na Europa há muito tempo atrás, na década de 90, 80, já ocorria a aprendizagem ao longo da vida. O que se trata da aprendizagem ao longo da vida? A aprendizagem ao longo da vida é o sujeito que termina, entre aspas, né, os seus estudos, como diz eles, né, o ensino médio, a faculdade, e o sujeito diz, não, pronto, acabei, e agora? Vou trabalhar, vou ficar numa estabilidade e pronto. Mas a Confintela traz uma compreensão mais além do que isso. É você estar constantemente em aprendizagem. Na Europa tem esse costume, os adultos, no tempo de folga ou tempo livre, eles começarem cursos de diversas temáticas. O que lhe interessa, ele começa a fazer cursos de longa duração, curta duração, e isso não tem idade e limite para parar esses cursos. É aprendizagem ao longo da vida. O tema fala do berço ao túmulo. Então, constantemente você está em processo de aprendizagem. Então, a Confintela foi muito incisiva nessa temática que é a aprendizagem ao longo da vida. Aí a gente percebe que uma resolução de 2010, recente, né, do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica, no seu artigo 2º, sugere políticas públicas de Estado, que é uma bandeira que há muito tempo vem se arrastando nos fóruns, nos congressos, nos encontros, nos enégias, né, Elma? Nos enégias, muita discussão sobre a questão da política pública de Estado para a EJA, porque a gente tem, até hoje, no presente momento, a gente tem política pública de governo. Então, entra um governo, faz aquela política, né, aquele melhora um pouco, faz um remendo, e sai e aquela política se acaba. Então, a proposta é política pública de Estado. O Estado é garantir, independente de governo, aquele direito do sujeito ou do estudante enquanto estudante, o direito de aprendizagem, o direito de chegar na escola, de poder se matricular, o direito à merenda de boa qualidade, o direito a fardamento, o direito a bons livros, né, materiais didáticos. Então, tudo isso deve estar inserido nessa política que a resolução sugere, que é a política de Estado, né? Então, pode passar, eu estou falando demais, né? É uma modera aí, vai dizendo aí. Hein? Vamos andando. Mas então, vocês estão entendendo, né? O pessoal está entendendo aí. Quem não entender, levanta a mãozinha aí, tira a dúvida, né, Elma? Então, vamos seguindo porque tem as atividades, né? Pronto, aí vem a questão da EJA e seus sujeitos, né? Eu não poderia deixar de falar. Né? Fiz o contexto histórico, né, para você se situar na questão da historicidade. Muita gente, quando a gente faz esse contexto histórico, pensa assim, rapaz, eu pensava que a EJA era uma coisa supletiva que surgiu do nada aqui da década de 70 para o pessoal não ficar sem estudar, mas não, você percebe que desde o período colonial que essa modalidade ela vem se arrastando, resistente, né? Quase se acabando, e depois volta,
mas que é um pessoal que deve ser valorizado e deve ter atenção, né? Então vamos lá. E quem são esses sujeitos, né? É uma modalidade de educação básica. Ó, veja só, na década de 70 era um ensino supletivo, né? Não era modalidade. Então, a partir de, se não me falha a memória, 1996, aí foi transformado em modalidade, né? Modalidade de educação básica lá na legislação, tá? Como modalidade, assim como a educação especial, a educação regular, o ensino fundamental, né? A educação infantil. Então, a EJA é uma modalidade, né? Ganhou esse direito, que sugere atender a um público ao qual foi negado o direito. Ou seja, a EJA ela não atende qualquer tipo de público. Tipo que eu digo assim, sem a característica principal. A característica principal desse público é aquele público que foi negado o direito, né? É aquele público que estudou no ensino regular e nunca se encontrou. Aquele público que estudou no ensino regular, mas que não se identificava com a metodologia na qual o professor trazia para ele. Então, esse público, ele começava a desistir dos estudos, né? Desistir, outro ano, desistia e tal, até um ponto dele desistir, dele se evadir de vez, né? Esse público, ele foi muito massacrado, penalizado também na questão de ninguém compreender os anseios e a sua forma de se inserir nesse meio, nesse ensino dito regular. Então, esse público, ele precisava de um olhar diferenciado. Por isso que estamos aqui à noite discutindo esse olhar, para que esse público ele comece a se encontrar, né, a partir desse olhar pedagógico e avançar nos seus estudos. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com algumas atividades estruturadas junto com os alunos, e tinha uma aluna minha que ela ficava, na minha aula, ela ficava muito nervosa, ela ficava muito apreensiva, a mão suando, né? Coração disparado. Eu disse, por que você está tão nervosa? Ela disse, não, professor, porque quando eu estudava no ensino fundamental, na quarta série, teve um professor que me taxou de burra, que eu não aprendia, que eu tinha dificuldade e tal. Então, fiquei com trauma e fui desistindo, e estou voltando aí, mas eu penso que vai acontecer de novo. Eu disse, não, de maneira alguma, vamos trabalhar aqui essa questão do nervosismo. E a gente, com essas atividades que aplicamos, chegamos à conclusão, né, ao relato dela, de que ela passou a gostar da matemática, porque ela era empregada doméstica, a gente trabalhou com a questão da receita de bolo, do meu pacote de macarrão, de 1 quilo de feijão, trazia o cotidiano com essa relação quantitativa da matemática. Então, ela abriu os olhares para essa questão, gostou e passou a participar. Disse, professor, não fico mais nervosa, estou gostando demais dessas aulas e tal. Então, por aí você percebe como esse público ele é diferenciado, né? Os sujeitos à EJA são homens, mulheres, trabalhadores, empregados, desempregados também, em busca do primeiro emprego, moradores da periferia, na sua grande maioria, moradores da periferia, de favelas e vilas, né? A gente tem ali Rio de Janeiro e São Paulo, teve uma série no canal aberto que passou, né, sobre a EJA, que eram pessoas que moravam naqueles morros, naquelas favelas, mas que tinham aquela pretensão de mudar de vida, né, a partir dos estudos. Eles vivem no mundo urbano, né, aquele mundo agitado, na qual ele vem de metrô, de trem, de ônibus para a escola, aquele mundo industrializado que eles trabalham 8, 10, 12 horas por dia, mas que vem para a escola, né? Vem para a escola em busca de melhores oportunidades, né? E também são trabalhadores que exercem ocupação não qualificada. Tem um livro que a Elma conhece, que é Na Vida 10, na Escola 0, de uma pesquisadora de Recife, né? Da Universidade Federal de Recife, né, Elma? Uhum. Que ela traz essa questão do aluno vendedor de picolé ali na Praia de Boa Viagem, que é 10 na vida, nas contas de cabeça, mas na escola não compreende essa matemática acadêmica sistematizada. Não é isso, Elma? Isso. Então, essa questão é o aluno que ele não é qualificado. Ele trabalha como camelô, ele trabalha como vendedor de picolé, ele trabalha como um aluno que está ali com sua
mercadoria no chão espalhado para vender na feira. Então, ele não tem essa qualificação. E isso são os sujeitos da EJA, os sujeitos que nós nos deparamos no dia a dia nosso em sala de aula. O próximo. Aí, saindo do sujeito da EJA, eu vou falar rapidamente aqui sobre a importância da pesquisa científica, que é uma coisa mais... A gente pode debater depois em outra oportunidade, que eu trouxe mais para vocês entenderem como foi feito essa pesquisa para surgir esse produto na Feira Livre, né? Surgir esse produto das atividades. Esse trabalho propõe aos alunos a utilização da pesquisa científica. Isso foi na época que eu propus a eles, né? Como elementos que contribuirá na compreensão da matemática de diversos espaços da aprendizagem. Trabalhar com a investigação científica na EJA é um desafio, e é verdade, né? Você trazer a questão da pesquisa para os alunos é um desafio, porque eles se mostram resistentes. A aplicação do questionário que fizemos, colaborativo, muitos não quiseram, né? A gente teve que organizar, recomendar, irem fardados na feira de domingo, explicar como abordar, né? E ter o cuidado da abordagem e tal, né? Então, é um desafio para os alunos não terem o hábito de desenvolver pesquisa científica. Esses alunos, eles trabalham o dia todo naquela função não qualificada deles e eles não têm tempo nem de respirar praticamente, né? Vem para a escola, já vem na intenção de um descanso, de uma merenda, de alguma coisa para eles estudarem, dar aquele seu gás final, né? Então, foi uma resistência grande. Desse modo, acreditamos que o processo de pesquisa e investigação científica de elementos matemáticos presentes nas relações de negociação e dos conhecimentos prévios, né? Então, a partir daí, dessa pesquisa e investigação científica que desenvolvemos, percebemos essa questão dos conhecimentos prévios dos alunos e dos feirantes também. O conhecimento prévio da matemática, embora algumas vezes equivocado, mas existe conhecimento ali, né? Naquele mundo ali deles, né? Esse conhecimento prévio presente na Feira Livre, eles funcionam como um suporte didático na condução do processo de ensino-aprendizagem, dos conceitos matemáticos. Achamos esse suporte, né? Mas tivemos que fazer o quê? De adaptar esse conhecimento, né, essa pesquisa, para que eles pudessem prosseguir na compreensão dessa proposta nossa. Pode passar. Deixa eu ver minha retângulo. O local da pesquisa, né, o locus da pesquisa, né? Qual foi o local da pesquisa que desenvolvemos? Senhor. Foi? Porque ele está em gravar. Sai daqui de gravar. Sim. Sim, tá. Tá ok, né? A gravação aí. Pronto. Bom, e o local da pesquisa? Bom, a gente discutiu, porque, assim, se eu for falar detalhes, aí passa o tempo, né? Mas na sala de aula, antes de a gente fazer essa pesquisa, a gente discutiu em sala de aula, junto com os alunos, o local apropriado na qual a gente iria fazer essa pesquisa. Aí surgiu outras ideias. Não, professor, vamos fazer a pesquisa aqui na rua, ou nesse comércio, ou vamos fazer aqui na sala de aula mesmo, para a gente não sair. Uma coisa mais simples, professor. Você perceba a resistência desses alunos, né? Em desenvolver a pesquisa. E aí a gente pensou na questão da feira, por quê? Porque muitos se identificavam nesse ambiente, né? Quem é que não vai no domingo para uma feira, né? Muita gente daquela comunidade, de outras comunidades, eles se deslocam. Muitos vão aproveitar o preço, né? Preço mais barato, mais em conta. Outros vão atrás de mercadoria mais fresquinha, né? Verdura, fruta. Outros vão para se socializar, para sair de casa, para conversar com um amigo, tomar um caldo de cana, né? Toma um caldo de cana ali com pastel, toma água de coco, conversa com um feirante, conversa com um amigo, encontra um amigo ali que fazia muito tempo do bairro que não encontrava, né? Então, é um espaço não só da matemática, mas fervilha socialização, fervilha cultura também, né? Fervilha outros elementos que a gente pode explorar, né? O pessoal aí da história, né? O pessoal da arte também pode explorar esses elementos na Feira Livre.
Então, foi escolhida como campo de pesquisa para compreender os números, suas propriedades e a sua relação com o cotidiano. Então, a gente foi nessa compreensão, né, de que o local da pesquisa trazia essa compreensão da matemática e a relação com o cotidiano. Aí foi desenvolvido um trabalho de pesquisa com os alunos da EJA, do turno noturno da Escola Municipal Amadeu Araújo, lá no Conjunto Nova Natal. Né? Quem quiser interagir, viu, pessoal? Estou vendo o pessoal parado, né, Elma? Vem com sono aí. Essa parte é uma parte mais chata, mas é para vocês entenderem o como se deu essa pesquisa e que vocês podem também desenvolver essa pesquisa, né, Elma? Tássio, quando você terminar da apresentação, antes das atividades, aí você quiser abrir para os professores. Fica melhor, né? É melhor. Pronto, eu vou agilizar mais aí. Eu tenho até quanto tempo, Elma? Como nós já começamos um pouco depois, 20 minutos. Eu tenho mais 20? 20. Dessa primeira etapa, né? Não, pra tudo. Tudo? Tudo. Peraí, então vou adiantar. Então, eu pensava que... Porque lá no horário, se me falha a memória, estava 21 horas, né? Ou não? Mas depois eu mandei confirmando para você que era só até às 20h30. Pronto. Porque eu acho que você não viu esse aviso que eu mandei. Vi não. Então, vou adiantar aqui as etapas. Bom, o trabalho teve um problema, né, de pesquisa, pronto, aí surge a questão da pesquisa científica. Tem que ter o problema, o objetivo da pesquisa, né, depois eu disponibilizo para vocês, né, problema e o objetivo. A metodologia, né, que foi um questionário colaborativo, questões abertas. Os entrevistadores foram os alunos nessa pesquisa, né, ouvir os feirantes sobre suas conclusões em relação com a matemática e o cálculo mental, né? Situação presente na compra e venda de alimentos e outros utensílios. O que a pesquisa revelou? Aí vamos para essa parte que é interessante, que traz uma atividade práticazinha que ocorreu lá. O aluno, um dos alunos lá na época do terceiro nível, né? Ele entrevistou seu João, que é um feirante, que era um feirante na época, né? 83 anos, trabalhava 11 anos na feira, e o entrevistador, o aluno, perguntou se ele tinha facilidade de fazer cálculos matemáticos cálculo mental, né? E ele respondeu que não. Só que o entrevistador perguntou que queria comprar 300 gramas do produto. Então, a gente discutiu essa quantificação, né? essa grama, em sala de aula, e propositadamente ele botou 300 gramas. Porque se ele botasse 500 gramas, era fácil. Fácil do aluno achar o valor, né? E botando 300 gramas, teve um certo grau de complexidade para a gente testar também o cálculo mental do feirante, porque hoje em dia o feirante é calculadora, é celular, né? E nessa época, que faz um tempinho, alguns faziam cálculo de cabeça. Então, 300 gramas do produto, cujo quilo custa... Eita, você tem que passar outro slide, que eu já estou no outro, viu, professora? O próximo slide. O próximo. Esse problema de objetivo da pesquisa já foi. Já adiantei. Adiantei também o próximo. Pronto aí. Então, veja que tem uma regra de 3 aí. Seu João, ele calculou mentalmente e chegou à conclusão de R$2, 300 gramas. Quando... Oi? Quando você faz o cálculo pela regra de 3, você acha a resposta de R$2,10, né? Então, aí, o primeiro desafio para vocês pensarem aí sobre essa questão de calcular mentalmente como o seu João chegou a essa conclusão. Se aproximou, né? Ele se aproximou dos R$2,10 e tem um detalhezinho aí que vai além da compreensão do conceito de números decimais, que ele não tinha, né? A compreensão do conceito, né? Então, na regra de 3, eu associo aquela questão do montante, que é o preço, né? De R$7, equivalente a 1.000 gramas, que equivale a 1 quilo. E 300 gramas eu chamo de X, né? E acho R$2,10, né?
Lá na frente a gente vai precisar desse cálculo. Pode passar, professor. Tasso, Oi. eu olhei para o relógio e já vi que era 8 horas, mas você tem, não são 8 horas, são 7h15. Eu aqui confundi. Você tem até 8h30 para desenvolver. Como você vai, Ah, no momento, sossegou, né? Vai fazer as atividades. É porque você falou em 21 horas, e eu. Não, é 8h30, entendeu? Você vai desenvolver as atividades, pode ir tranquilo, viu? pode ir tranquilo, né? Vai, Então, Elma, deixa eu voltar esse outro slide, que essa é a mola mestra da segunda etapa. Não, pode adiantar mais um, professor. Só mais um. Pronto, aí. Então, vamos só rapidamente para compreender aqui. Ó. Se eu tenho, vamos conjecturar, como diz o professor da matemática, né? Se eu tenho um produto que custa R$ 7 o quilo, né? Se eu disser que meio quilo desse produto custa metade, né, de R$ 7, eu vou ter a resposta de 3,50, não é isso? E se eu disser que essa metade de 3,50, né? Qual é a metade de 3,50 que eu trago aí? R$ 1,75, né? Eu estou tentando achar o caminho que seu João encontrou. sim. Eu não sei como é que ele achou essas 300 gramas mentalmente por R$ 2. Então, é a partir daí que a gente tem que estabelecer essa conexão entre esse conceito, eu vou dizer equivocado, de seu João, sobre o número decimal, mas que ele se aproximou. O conhecimento matemático que ele tinha internalizado se aproximou da resposta certa. Então, ele tinha muito conhecimento. Bastava um empurrãozinho para que ele compreendesse de que 300 gramas do produto equivaleria a R$ 2,10. Então, ele chegou à conclusão de R$ 2. Então, esse caminho de metades e metades fica mais dificultoso mentalmente para o aluno entender. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que 250 gramas do produto é R$ 1,75. Aí, como foi que ele chegou a R$ 2? Será que ele pegou 25 centavos, somou com 1,75 e disse, será que ele pensou, 1,75, 250 gramas, 50 gramas eu acho que é 25 centavos, e associou a R$ 2. Veja como o pensamento dele deu uma viajada, né, o cálculo mental. Mas aí lá na frente a gente vai entender melhor nas atividades estruturadas. Eu só provoquei um nó no juízo para a gente entender lá na frente. Pode passar, professor. Essa análise do resultado, certo? Eu estou lendo porque está pequenininho aqui e eu acho que muita gente não tá compreendendo a leitura, né? A fonte. Bom, aí é a análise desse resultado, eu vou falar rapidinho. O seu João, ele resolveu a questão baseado nos seus conhecimentos prévios, né? Portanto, ele não aplicou a fórmula matemática do referido problema. Ninguém vai aplicar. O feirante não vai pegar uma fórmula matemática de porcentagem ou de regra de 3, de razão, proporção, para aplicar na sua venda, né? Ele não pode dizer, ei, cliente, espera aí que eu vou fazer aqui no papel, não é isso? Não tem como. Que ali o pessoal comprando muita gente, não tem tempo nem lógica de fazer isso. Então, ele não aplicou essa fórmula, ele foi cálculo mental. Para a gente perceber de que a matemática não sistematizada, ela tem as suas características lá na feira. Né? Qual é a característica que ela tem? De não ser uma matemática de fórmula, né? De usar papel, de usar fórmula matemática. Qual é o caminho que eles usam? Cálculo mental. E hoje, o caminho que eles usam? Calculadora, celular. Né? Então, ó, nessa análise, observa que a matemática de seu João representada de forma diferente da sistematizada, aquilo que a gente aprende na escola, no caso, a regra de 3, né? Diferente, muito diferente, né? Tanto que ele não chegou no resultado exato. Apesar de um deles não ter facilidade em desenvolver o cálculo mental, consegue de forma rápida e objetiva calcular o preço do produto sem a utilização da calculadora, né? Que eu pedi ao aluno para ficar vigiando se ele ia utilizar ou não a calculadora, né? E o aluno percebeu que
ele percebeu que ele não utilizava o algoritmo matemático, né? Que a matemática do cotidiano não é difícil. O aluno percebeu, vixe, professor, eu achei que ele foi tão fácil na resolução dessa questão que não foi difícil para ele. E aqui em sala de aula a gente acha difícil, se eu boto uma fórmula aí no quadro e vai explicar, e a gente começa a viajar e tal, e lá na feira ele conseguiu. Eu disse, pronto, é o conhecimento prévio que ele tem, até um certo ponto, ele quase chegar na resposta certa, né? Que é a questão do que Piaget fala, né? Da acomodação, né? Você acomoda, né? O conhecimento vai acomodando, aí vai atrás em busca de novos conhecimentos, desequilibra, né? Depois equilibra e acomoda para ter como se dizia, Betânia, um repertório de conhecimento, né? Para ter um repertório de conhecimento. Então, esse repertório de conhecimento de seu João faltou um pouco para ele chegar à resposta certa, né? Ele diz assim, ó, que a matemática do cotidiano não é difícil, são conhecimentos prévios que podem dialogar com a matemática sistematizada e até facilitar a compreensão da sistematizada, né? Aí eu trago alguma coisa de Freire que mostra que esse saber, o da importância desses gestos, né, que se multiplicam diariamente nas tramas do espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir seriamente. É uma pena que o caráter socializante da escola, o que é a de informal, na experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado, né? Essa questão da formação, da desinformação, do desequilíbrio, né? Fala-se quase exclusivamente do ensino dos conteúdos, né? Essa questão mais de transferência do saber do que associar a matemática ao cotidiano, na qual Paulo Freire também defende. Pode passar, professor. Aí tem essas pesquisadoras, Carraé e Schillmann, que trabalham com essa questão do cotidiano, né, afirma que era necessário conhecer melhor a matemática inerente às atividades da vida diária. É interessante os professores da educação básica, hoje era para ter até uma disciplina na licenciatura, do conhecimento dessa matemática da vida diária, do cotidiano do aluno, não só do aluno da EJA, mas do aluno do ensino regular, para que eles possam estabelecer essa que ele chama aqui, pontes de ligações efetivas com a matemática mais abstrata. Como é que eu vou abstrair uma matemática se eu não entendo o básico dessa matemática, o dia a dia dessa matemática, o cotidiano dela, né? A pesquisa deixa bem claro que é necessário se conhecer a matemática do cotidiano, porém dada pouca relevância por parte de muitos professores essa matemática, né? Pouca valorização desses conhecimentos matemáticos formais, informais. Porém, são valorizados esses conhecimentos enciclopédicos em detrimento aos conhecimentos prévios dos alunos. Quer dizer, o que vale é o conhecimento enciclopédico sistematizado, o conhecimento do cálculo, mas o conhecimento prévio do aluno, ele é pouco importa para alguns professores, né? É isso? Aí eu trago aqui uma frase de Nozella, que é a ideia de educar a partir da realidade viva do trabalhador e não de doutrinas frias e enciclopédicas, né? Então, a ideia é essa, a partir da realidade viva, na qual o método Paulo Freire também trazia, né, a proposta, a partir da realidade ali do sujeito, chegar ao conhecimento mesmo sistematizado da matemática, certo? E os conhecimentos prévios dos alunos são diversificados, a gente sabe, e na maioria das vezes são vistos equivocadamente, certo? Como obstáculo. De fato, tem alguns conhecimentos prévios que são obstáculo à aprendizagem. Alguns conhecimentos errôneos que não vão acrescentar na compreensão de certos conceitos, né? Como, por exemplo, a gente diz que quando a gente multiplica, só aumenta, né, Elma? Você multiplicar 2 vezes 3, aumenta, né? 3 vezes 4, aumenta. Isso nos números inteiros, nos números naturais. Se você for multiplicar os números decimais um pelo outro, tem casos que diminuem, né? Aí como compreender esse conceito equivocado de que quando você multiplica só aumenta? Entendeu? Essa ideia que é espalhada, né? Que hoje a gente chama de fake, que é espalhada de que quem multiplica só aumenta. Quem multiplica nos números naturais, nos números inteiros, positivos, né? Mas vá para os números racionais, né? Decimais,
que aí você encontra alguns casos que há uma redução, certo? Pode passar para o próximo, professor. Eu trago aqui as considerações finais dessa primeira etapa para a gente passar para a segunda, né? Acho que a gente ainda tem um tempinho, né? Sim, abrir até 8, né? Aí abre a discussão, né? Até 8. Você tem uma hora ainda, viu, Tássio? É até 8h30. Né? Até 8h30. Porque você não vai querer que eles elaborem as questões, não é? Aí a gente fecha tudo às 8h30, com a elaboração, com discussão, com tudo, né? Pronto, certo. Então vamos avançar para eles irem para as outras questões. Eu vou só aqui me atentar no segundo tópico aqui dessas considerações finais, que é necessário permitir que o aluno conte suas histórias de vida e exponha seu saber sobre assuntos do seu cotidiano, assim como estabeleçam conexões entre diferentes temáticas no campo da matemática, né? Aquela história da conexão entre o conhecimento informal da feira e o conhecimento sistematizado à noite na sala de aula. É uma relação com as demais áreas do conhecimento, pois os conceitos matemáticos, quando vistos isoladamente, né, a gente vê um conceito matemático, causa certa confusão na compreensão do aluno, né? Algumas vezes a gente vai falar sobre o conceito matemático isolado, e professor, dê um exemplo prático, né? Claro que tem conceitos matemáticos, e tem muitos professores aqui que há de convir comigo e concordar, e que não dá para dar um conhecimento prático, né? Você não consegue trazer uma praticidade naquele conceito devido à sua complexidade de ser apresentado, né? A gente não consegue trazer uma praticidade, mas muitos conceitos matemáticos eles são associados ao dia a dia, certo? Esses alunos trazem experiências decepcionantes com o saber matemático, que certamente interfere no processo de ensino-aprendizagem, né? Aquela história que eu falei da minha aluna que tinha um conhecimento decepcionante, uma experiência decepcionante com a matemática, porque ela foi taxada de burra, né? Que não conseguia aprender a matemática. Então, isso causa um trauma e o aluno não consegue avançar, né? Um trauma psicológico, certo? Então, acreditamos que a aprendizagem com significado pode colaborar para o conhecimento matemático de modo a cumprir o seu papel social, de modo a cumprir o papel social que a matemática deve desempenhar, né? A matemática, ela traz essa questão do papel social, ela inclui o cidadão, né? O cidadão está assistindo o Jornal Nacional e naquela parte da economia, dos gráficos, ele sai, porque ele não compreende aquele assunto de gráfico, de tabela, né? Então, ele está excluído daquela etapa do jornal. Então, a matemática, ela inclui ele quando ele passa a entender, né? Placas de obras públicas. Tem aquele número bem grande. Prefeitura, reforma, hospital, tal, com aquele número bem grande do valor monetário, né? E o aluno não compreende, o cidadão, então ele nem se interessa de saber sobre aquela obra. Aí, quando ele passa a compreender a questão dos milhares, dos milhões, né? Dezenas, unidades, ele vai decodificar o valor, a quantificação do que significa aquela obra, entendeu? Então, a matemática, ela desempenha um papel social junto à sociedade. Pode passar. As referências, né? Que está aí, depois a gente pode socializar os slides com a Elma pode passar para os professores, né? É uma frase de Paulo Freire aqui, que é: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, algum conhecimento prévio, alguma coisa a gente tem. Todos nós ignoramos também alguma coisa, o senso crítico, né? A reflexão, na qual você vai ignorar e vai questionar. Não, eu aprendi de outra forma. Né? Por isso aprendemos sempre, é aquela história da aprendizagem ao longo da vida, você está sempre aprendendo. Né? Certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e vamos para a segunda etapa do trabalho, né? Para a gente ganhar tempo e... Deixa eu só fechar esse trabalho e abrir o outro. Pode falar, professor. Deixa eu ver se eu abro também o que eu preparei aqui. Se alguém tiver algum comentáriozinho enquanto ele abre, só um comentário, alguma coisa, né? Para me saber se está correspondendo. Pronto, então, já que o palestrante autorizou, né, nós podemos fazer alguns questionamentos.
caso você já se necessário, enquanto vai ter o segundo momento, que é da questão das atividades. Alguém? Levanta a mão, né? Alguém aí? Todo mundo compreendeu ou ninguém compreendeu? Muita coisa. Ninguém levantou a mão, tá? Ninguém levantou a mão. Acho que estão guardando os comentários para o debate, né? É. Então vamos prosseguir, né? Já que. Porque essa segunda etapa é mais uma questão prática, né? Que vocês vão. Eu vou dar um tempinho para vocês desenvolverem as atividades. Não são atividades complexas, são atividades sob o olhar do aluno, né? Eu me coloquei no lugar do aluno, vocês vão se colocar no lugar do aluno e eles vão. E a gente vai tentar entender essas atividades que trata de algumas questões conceituais, né? Que o aluno tem a dificuldade, essa questão de entender parte do conceito e não entender a outra parte, né? E aí a gente vai dialogar e vocês vão resolver. Agora, acho que vocês conseguem enxergar aí. Quem tem computador, amplia, né? Quem está no celular, eu estou aqui no celular. Aí, para ampliar, mas vocês conseguem ampliar, né, Elma? Acho que está todo mundo no computador, né? Eu estou acompanhando aqui no computador. Aí eu vejo maior a fonte, certo? Eu vejo maior. Então, eu chamei essa primeira etapa a segunda etapa do trabalho como atividades estruturadas, né? Como está aí, certo? Eu trouxe, assim, a primeira questão, né? Atividades estruturadas. A questão que eu parto da questão do seu João, aquela que a gente discutiu lá, né? Lá na primeira etapa do trabalho. E diz assim, as atividades estruturadas partem da ideia do seguinte problema, né? Que o aluno entrevistador perguntou a seu João, que queria comprar as tão famosas 300 gramas do produto, cujo quilo custa R$ 7, né? Então, ele chegou para seu João, ó, eu quero comprar 300 gramas desse seu produto. Mas, meu filho, por que não 500 gramas? Leve 1 quilo. A gente bota mais um agradozinho aqui. Não, eu quero 300 gramas. E eu quero que o senhor faça aí o cálculo, né, mental e me explique por quê. Então, seu João calculou mentalmente as 300 gramas e disse que a resposta foi R$ 2. A gente discutindo em sala de aula e algumas apresentações, alguém chegou à conclusão dizendo assim, rapaz, eu acho que ele achou 2,10, mas ele quis dar o desconto de 10 centavos. Ele quis dar o desconto de 10 centavos para você se tornar cliente dele. Aí disse, olha, é 2,10, mas eu faço por R$ 2, não tem essa história da feira, né? Que eles fazem isso. Eles fazem muito assim, ó, quanto eu vou comprar uma bacia de cajá, ou de goiaba, ou de siriguela, né? Aí quanto é a bacia? 3. Faço 2 por 5. Aí você já fica, né? Eita, 2 por 5 é vantagem. Aí você diz, então bate 2, entendeu? Então, é vantagem para o consumidor e é vantagem para eles que eles se desfazem da mercadoria que é perecível, né? Então, eles fazem essas promoções. E por isso que tem a promoção, na hora da xepa, né? Do grito. A xepa, no final da feira. E se não fizer, aquelas frutas e verduras vão se estragar, né? Que são frutas perecíveis. Se ele não vender naquela feira, aí só na próxima, aí não tem como, né? Não é isso? Então, a resposta exata é R$ 2,10 pela regra de 3, conforme está aí o cálculo, né? Que eu faço a equivalência. Formalmente, na matemática, na sala de aula, a gente equivale os R$ 7, faz a equivalência, R$ 7 equivale a 1.000 gramas, né? Aí você pode perguntar, professor, por que você botou 1.000 gramas, botou 1 quilo? Pode botar 1 quilo também, mas para efeito de didática, na qual a gente vai criar uma maneira de responder, eu achei melhor 1.000 gramas, que mais no próximo slide você vai entender o porquê, né?
E 300 gramas abaixo, né, que a gente faz aquela regrinha de 3, né, 300 gramas equivale a X, o valor desconhecido que eu não sei. Quando você multiplica o meio pelos extremos, né, o famoso cruz-credo, eu digo aos meus alunos, cruz-credo, faça o cálculo cruz-credo. Que é isso, professor? Está se benzendo? Eu disse, não, é o cálculo matemático, o meio pelos extremos. Vocês gravaram na mente que o meio pelos extremos ele não consegue, mas o cruz-credo ele se lembra, né? Então, achar o valor de R$ 2,10. Aí, passa o próximo slide. Pronto. Quem puder ampliar, fica melhor, viu? Porque aí tem o seguinte. Eita, que vontade de pegar que é aquele sinalzinho que ilumina o sinal, o laser, né? Que vontade de pegar o laser para ir explicando, né? Mas perceba que em cima, nessa primeira situação, tem 10 quadradinhos. Não sei se vocês estão visualizando. Acima, depois da palavra sabemos, abaixo tem 10 quadradinhos, certo? Então, ele faz o quê? Ele faz a equivalência de que cada quadradinho equivale a 100 gramas. Porque não é 10 é 1.000 gramas. Porque lá diz assim, sabemos que 1 quilo é o mesmo que 1.000 gramas. Pronto, ele já traz isso para o aluno. E, professor, o aluno que não sabe. Aí entra o conhecimento prévio. Os alunos da EJA, os adultos, grande maioria sabe que 1 quilo equivale a 1.000 gramas, né? Que eles trabalham em feira, trabalham em comércio e tal. Quem não souber, você esclarece. Olha, temos aqui, ó, cada quadradinho desse equivale a 100 gramas. Quando eu somo 100 mais 100 mais 100 10 vezes, eu acho 1.000, né? Então, você estabelece essa relação entre esse quadradinho de cima e esse símbolozinho aqui embaixo, 1.000, ou 100 gramas. Quadradinho de cima, 100 gramas. Quadradinho de cima, 100 gramas. Por quê? Porque você vai botar o valor nesse quadradinho, o valor monetário de quanto vale 100 gramas. Entendeu, Elma? Nesse primeiro quadradinho, ó, não tem 100 gramas embaixo. E esse quadradinho que não tem nada em cima é onde você vai escrever com os alunos o valor monetário. Por exemplo, vamos trazer o problema de seu João. Né? 300 gramas não é R$7, né? 300 gramas é R$7. E 100 gramas? Ó, 300 gramas equivale a R$7, né? E 100 gramas equivale a quanto? Não é isso? Você pode pegar... Não. Eita, eu que compliquei a mente de vocês. 1.000 gramas por R$7. 1.000 gramas. Calma. 1.000 gramas é R$7. Certo, Elba? 1.000 gramas que é esse quadradinho todo completinho. Certo? E 100 gramas equivale a quanto? Né? 100 gramas. Aí você pode trazer a compreensão do 0,70, que seria o quê? 70 centavos. Certo? Nesse primeiro quadradinho, 70 centavos. Esse seria um caminho que o aluno ele vai trazer para descobrir a resposta certa. Ou seja, se são 300 gramas e cada 100 gramas eu tenho 70, né? 70 mais 70 mais 70. Aí eu vou somar mentalmente ou o aluno vai fazer no lápis. Aí você vem a velha história de 0,70, professor, como é que ele soma? Aí ele tem que saber o conceito da soma dos números decimais, que é vírgula abaixo de vírgula. Se não souber, ali a gente já revisa. Entendeu, Elma? Nessa atividade é bom que você já revisa a soma dos números decimais. Olha a parte aqui, ó. Todo número decimal, quando você soma, é vírgula abaixo de vírgula. Aí você já bota 0,70, 0,70, 0,70. Aí quando soma tudo, então quer dizer, você já trouxe um conceito de soma, do somatório dos números decimais, e já está resolvendo o problema numa ideia lógica deles e trazer a questão das gramas. Né? 100 gramas, 70. 200 gramas, 7,714, 1,40. Com mais 70, 2,10. Entendeu? Se eu quiser tornar mais complexo o cálculo para ele, eu pego 0,70 e multiplico por 3. Aí eu já faço a questão da multiplicação dos decimais, mas isso você vai por etapas. Estou aqui jogando ideias
para quando o professor pegar essa atividade, ele vai tornando mais complexo, certo? Mas de cara é para a gente entender de que 100 gramas é 0,70, mais 100 gramas 0,70 mais 100 gramas, certo? Então, seu João, se ele tivesse esse mapa aqui na sua mente, ele tinha dado a resposta exata. Quer dizer, ele ia somar 0,70. É mais fácil do que ele fazer a metade de 7. A metade de 7, 3,50. Aí seria 500 gramas. E a metade de 500 gramas, 250 gramas, daria quanto? 1,75. Não torna mais difícil, se for metade por metade? Se torna fácil metade por metade quando é números inteiros. A metade de 4, 2. A metade de 2, 1. Né? Se torna fácil. Mas quando você traz números com vírgula, que são números que têm aquela continuidade após a vírgula, aí fica mais complexo, certo? Então, eu creio que todo mundo entendeu isso aqui. Aí a proposta... Sim, aí tem uma segunda questão aqui desses quadrados, que ele fala assim, ó, 150 gramas equivale a quanto? Ora, se 100 gramas é esse primeiro quadradinho, 150 seria o primeiro quadradinho com a metade do segundo. Aí tem um modelo aí, tem a ideia, o professor vai fazendo com o aluno, chegando aos resultados só com esses quadradinhos, certo? Aí tem uma proposta aqui, ó, que tem embaixo, letra A, represente 0,250 quilos, né? Ou seja, 0,250 quilos seria quantas gramas? Aí você vai fazer aqui dentro dos quadradinhos, certo? Dentro desses quadradinhos e achar a resposta certa. Por quê? Porque o aluno ele vai começando a perceber essa variação dos números dentro dessa coisa fixa, né? Ele vai perceber as metades, você fazer essa transformação das metades. No início é um pouco complexo, mas quando ele pega o ritmo da metade de 100, 50, né? A metade de 300, aí ele vai pintar aqui como se fosse aquela representação de fração, né? Do numerador e denominador, certo? Então, eu trago essa questão aqui e eu trago até um desafio no próximo slide. Nesse slide aqui, dada a hora, eu acho que vocês poderiam resolver pós-encontro, né? Aí mesmo na sala de vocês, resolver e achar uma maneira melhor desses 0,250 quilos, né? Aí transforma em gramas, vai ser quantas gramas, né? Ó, a casa anda 3 vezes, seria 250 gramas, certo? Já que cada quadradinho desse é 100 gramas, então seria o quê? 2 quadradinhos e meio, certo? Desse quadradinho aqui que está letra A, certo? Então, isso seria uma ideia de vocês discutirem com os alunos. O próximo slide traz essa ideia aí. Ó, veja só. Atividades estruturadas, como resolver. Baseado naquele slide anterior que a gente discutiu, no anterior, né? Que o entrevistador perguntou as 300 gramas do quilo de queijo. Aí a gente pede para resolver mentalmente, né? Mentalmente a gente já tentou resolver, né? Tentou resolver pelo caminho das metades, fica um pouco mais complexo. O ideal seria resolver mentalmente, trazendo, associando os R$7 a 1.000 gramas, né? Se 300 gramas, se 1.000 gramas equivale a esses bloquinhos de 100, né? 100, 100 mais 100 mais 100 que você está vendo aí embaixo, quanto seria 300 gramas? Então, mentalmente, você vai ter que criar uma estratégia que o aluno ele possa resolver de uma forma mais rápida e objetiva, não trazendo um arrudeio e não compreensão dele, por parte dele. Eu creio que você, dando uma dica da questão das 100 gramas, ele vai conseguir resolver mentalmente. Por exemplo, você vai dizer que 1.000 gramas equivale a R$7. Aí você diz, mas me diga uma coisa, se 1.000 gramas é 7, que é o valor cheio, 100 gramas, que é a 10ª parte de 7, não seria 70 centavos? Aí você indaga o aluno, né? Se ele disser, é mesmo, compreendi, né, que é 70 centavos. Então, ele vai fazer o quê? Nesses quadradinhos, Elma, que está 100, 100, 100, aí logo abaixo da letra B, ele vai botar o valor 100, 0,70, 100, 0,70 e 100, 0,70. Que a gente já discutiu isso agora, na outra slide. Então, mentalmente,
ele vai somar 0,70 três vezes e vai achar, que seria a letra A. Letra B, estabeleça a relação de proporcionalidade do peso com o valor monetário, ou seja, aquela questão também que a gente colocou, 0,70 relacionado com 100 gramas, 0,70 relacionado com 100, 0,70, 100. E você faz o somatório para achar, enfim, a resposta. Digamos que ele não fosse 300 gramas, fosse 400 gramas, Elma. Aí fazia do mesmo jeito, relacionava 0,70 quatro vezes. Ou seja, se 3 vezes é 2,10, com mais 70, 2,80. Ou seja, 400 gramas do produto que custa R$7, o valor monetário dele seria 2,80. Entendeu? Então dá para você brincar com os alunos com essa reguinha que está aqui. E você pode até tornar mais complexa quando você fala assim, eu não quero 300 gramas nem 400, eu quero 350 gramas. E aí, como é que eu faço? Né? Então a gente pode até dar um tempinho aí para os professores para calcular quanto seria 350 gramas. Calcular mentalmente e calcular nessas tirinhas. Quanto vai ser cada bloquinho desse que equivale a 350 gramas? Alguém? Seria uma parte mais prática aí de vocês resolverem. Quem está com caderno aí, com lápis, né? Com lápis e uma folhinha para resolver. Seria uma parte interessante de você resolver. É uma atividade voltada ao aluno, com o olhar do aluno. É uma atividade mais simples, né? Na qual o conceito aí, ele tem que ser muito claro, para ele não se equivocar e passar para outra etapa com conceitos equivocados, né, Elma? Você conseguiu, Elma, resolver? Não, Tássio, você fica só falando Elma, Elma. É porque você sabe que não fica perguntando aos professores, que todo mundo é craque na matemática. Eu, como sou analfabeta, aí você fica, não é, Elma? Vocês estão percebendo, né, gente? Eu vou mudar o disco, eu vou perguntar a Wagner. Pois é. Cadê Wagner? Cadê Wagner? Tá aí? Ou ele saiu? Ah, eu botei no chat aí. Já botou. Eita, eu não estou acompanhando o chat, não. 2,45, Wagner colocou. Acho que eu acertei. Vamos ver. 2,45. Quem mais? Maria também botou 2,45, Vitor botou 2,45. 350 gramas, né? Vamos ver. Quem mais? 2,45 está ganhando, né? Está ganhando, até agora. Maria botou. E Maria até explicou 300 aqui. 300 gramas, 2, mais 35. Maria botou. Se 300 gramas são 2,10, mais 0,35 igual a 2,45. Fez toda a continha, Maria. Fez toda a continha, pronto. Parabéns. Toda a continha Maria fez. Muito bom, muito bom. Viu? Também, pronto. Wagner também botou 2,45, né? Foi. E mais, concorda? Maria, Vitor também botou 2,45. Vitor, nosso Vitor do Fundamental lá? O nosso Vitor. Ei, quem diria, Vitor, dando esse mini curso, você é o catedrático aí do Fundamental. Homem, me vigia aí. Ó, Gleidson aí. Gleidson também botou 2,45. Gleidson também botou 2,45. Ainda bem que se eu escorregar aqui, tem muita gente para me corrigir, viu? Adelaide botou 2,10. Vitor botou tudo perfeito. Pronto, então vamos entender esse 2,45, né? Uhum. Vamos entender. Pronto, é fácil você ir pelas tirinhas, por quê? Porque cada tirinha, né, 100 gramas. Sim. Né? E 100 gramas é a tirinha cheia. E se você associar a questão da tirinha das 50 gramas, que é 350 gramas, associar a metade da tirinha, aí você estabelece a relação do preço. Por exemplo, eu gostei da resolução de Maria, que ela pegou o que ela já tem, né? Foi. Dá até para um cálculo mental. O que ela já tem para a questão do que ela realizou. Né? Ela aproveitou o que ela tem. Uhum. Mas digamos que um aluno que não pensou assim, ele, não, vou começar tudo de novo.
do zero. Aí 100 gramas, a primeira é 100 gramas, 0,70, né? As outras 100 gramas, 0,70, 1,40. As outras, 2,10, né? Aí ele pensou, não, eu não quero mais a próxima, que é o quarto bloquinho da tirinha, 100 gramas, eu quero a metade. Aí ele pensa, não, se eu botar a metade das gramas, que seria 50 gramas, imediatamente eu tenho que botar a metade do valor, que representa a tirinha de 100. A tirinha de 100 não representa 70 centavos? Qual é a metade de 70 centavos? 35 centavos. Então, quando ele soma 70 mais 70 mais 70, que dá 2,10, aí ele pega a tirinha da metade, né? Que é a metade de 70 centavos, que é 35, e soma tudo. Percebem que eles só vão fazer isso se eles souberem como se estabelece o cálculo da soma dos números decimais, vírgula abaixo de vírgula. Alguns vão fazer mentalmente, porque já no dia a dia eles compreendem isso aí. Mas se ele for fazer a sistematizada, eles podem até errar, porque eles podem armar essa conta de maneira equivocada. Eles podem colocar a vírgula num canto, a vírgula no outro, e aí pode dar errado a questão do somatório. Mas esse caminho também, algum aluno pode trilhar, né? Botar tudo de novo e partir no meio a tirinha. Mas a resolução de Maria foi perfeita, viu? Foi muito boa. Vamos para o próximo? O próximo... Pronto, o próximo será 350 gramas de queijo, mas no preço atual. Eu achei ainda de 39. Não sei se é uma de 36, a promoção. Não, 39. Achei 39. 39, eu já vi em algum canto 36, mas não sei se é fake ou se é uma coisa bem... Eu achei 39. Mas vamos tentar fazer essas 350 gramas de queijo no preço de R$ 39,00. Aí você estabelece o mesmo padrão de cálculo, tá lá a tirinha. A tirinha lá é o mesmo padrão. Só que mudou o valor monetário. Ao invés de 7, vai para 39, né? E aí o primeiro passo que a gente deve fazer é a partir de 300... Vamos partir de 100 gramas? Que é mais fácil, né? Alguém quer tentar aí, para depois a gente explicar? Dá um tempinho, né? Vamos dar um tempo. O tempo aí tá bom, né? Tá bom. Falta 36 minutos, né? Uhum. Pronto, vamos dar um tempinho. Se alguém está fazendo aí um cálculo aí com a caneta, né? E fazendo o registro aí. Aí eu peço o cálculo mentalmente, né? Como é que a gente calcula mentalmente isso? Que o cálculo mental hoje ele é muito rejeitado pelos alunos. A gente traz a questão do cálculo mental e eles não querem pensar muito, e diz que tem dificuldade, não consegue. Mas é a praticidade do mundo de hoje, né, amor? Que está trazendo essa ausência do aluno utilizar a mente como o elemento de ser calculadora, né? Minha mente é uma calculadora. Vamos ver se alguém no chat falou. Não? Será que alguém falou no chat? Deixa eu ver. Até agora, não. Até agora não, né? Uhum. O pessoal ainda está calculando. Estão calculando. Né? Uhum. Carla não está não na sala, Elma? Quem? Carla? Carla na educação infantil. Carlinha nossa? Que era nossa? Não, Carla não, do Amadeu, de matemática. Você lembra dela? Carla do... Acho que ela foi para outra sala. Carla de onde, Tássio? Da do Amadeu Araújo? Sim. Não vi Carla aqui, não. Não está aí, não. É porque você falou Carla, aí eu pensei em outra pessoa que foi da nossa equipe. Da educação infantil, exatamente. Que foi da nossa equipe. Ah, vamos dar mais um minuto, né? Bora. Porque não é uma oficina, uma atividade prática, e tem que ter essa interação, né? Deixa eu pegar aqui o ventilador. Tá esquerdo. Tem que ter a questão prática, né? Tem que ter.
Mas eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que dinamiza mais o minicurso, né? Um curso, exatamente. O bom seria presencial, né? É, E aí você usa materiais, aí fica ali conversando, aí é. troca ideias, né? Troca as ideias, aí vem uma ideia muito boa sobre. Pronto, a de Maria foi muito boa essa ideia, né? Uhum. Mas, assim, presencial a gente consegue interagir mais, outros, né? Lança mais uma proposta, uma sugestão. Quem sabe nós não conseguiríamos voltar um dia, né? Aquela É, questão, a questão do Semuri está meio complicado para a noite, né, Tássio? sim, é verdade. Aí, quem sabe, É. saudade daquelas aulas, daqueles encontros ali no Semur à noite, né? Aham. Jogado ao suco com cachorro quente, né? Tem o lanche e depois o encontro. E a gente Pois é. produzia muito ali, muito, muito, Era muito. bom, a nossa interação. Grupo muito bom. Toda a vida o grupo de matemática foi muito bom. É Deixa eu verdade. ver. Tássio, Wagner já botou aqui, Adelaide botou também, e Maria Sim. também. Você está conseguindo ver ou quer que eu fale? Pode falar, mas eu vi agora também, mas pode falar. Pronto. Adelaide botou 0,35 gramas vezes R$ 39. Quilograma, dá 13,65. Sim, Wagner botou 13,65, aí fez uma equação, né? 100, que é igual a 13,90, 50 gramas igual a 1,95. 95. Sim. Aí ele somou 100 mais 100 mais 100, né? Que é 3,93 vezes. Ah, Gleidson também achou a conclusão, né? 13,65. Gleidson também. 3,65. Adelaide também. Não, Adelaide. Aprendi, Adelaide. aprendi dividindo. Adelaide. Muito Maria interessante. também está Hã? 13,65. Maria também corrigindo, botando 13,65. 3,65. Pronto. Então, eu acho que se alguém quiser dar o depoimento, alguém quer dar o depoimento de como chegou à conclusão? Não. A ideia, outra ideia. Vamos lá, Wagner. Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Pode falar. E você me botando aqui para fazer cálculo. Você não pensava que numa sexta-feira à noite você estaria fazendo cálculo com o Não, Tássio? mas eu estou achando bacana, porque assim, a gente sempre é desafiado e gosta dos desafios, né? Uhum. E me lembrando aqui de como eu aprendi a chamada regra de 3, né? Uhum. Mas assim, na hora que eu tenho esses 1.000, né, dividido, né? Eu conheço a 10ª parte, aí a partir dali fica fácil de calcular, né? Então vai ser justamente esse valor de 3,90 vezes 6, né? Que é 600 gramas, mais 1,95 das 50. Para poder acertar a segunda resposta aí, os 650 gramas, né, do queijo. Mas esse queijo está barato aí, viu? Está R$39. Eu vendo 37. É as promoções da vida, Mike. Na feira, não feira. Ah, tá certo. É porque Tássio comprou na hora do grito da feira. Na hora do grito. Oi, Tássio, você comprou na hora do grito. Na hora do grito, ó. E é um queijo mussarela daquele de terceira. Que é isso? De 11h30 para 12 horas. Sim, aí você resolveu o de 650 também, né? Ou não? Não, Ainda não, né? 50 eu estou dando só na pista, né? Se dando as pistas, né? Vai ser os Pronto. 3,90 vezes 6 mais 1,95. Então vamos entender o 350, né? Você pegou 3,90 de cada 100 gramas, né? Somou com a metade de 3,90, não foi isso? Isso. Pronto.
É uma ideia boa, você pode associar. Agora, como achou esse 3,90, né? O aluno pode até perguntar. Aí você esclarece de que 3,90 não é a 10ª parte. Se o queijo é 39, a 10ª parte é a vírgula desce para 3,90, né? Isso. Seria a 10ª parte. Aí você esclarece, olha, 100 gramas é 3,90, porque é a 10ª parte. O total é 39, mas a 10ª parte é 3,90. Aí se ele serve como, professor? Não, se você pegar 3,90 e somar 10 vezes, chega a R$ 39, entendeu? Aí, para ficar mais complexo depois o cálculo, você pega o 3,90 e multiplica por 10, né? Que chega a 39, mas isso é quando você vai aumentando de nível. O conceito foi compreendido na soma, aí agora o conceito vai ser compreendido na multiplicação, né? Essas etapas, Elma, que fica os que a gente chama os buracos, fossos, né? Entre um conceito e outro, que ele chama o obstáculo. O obstáculo, você pular de um para outro. Como eu vou multiplicar se eu não aprendi direito a somar, né? Porque a soma é a multiplicação utiliza o processo somatório. A soma está inserida na multiplicação, né? Ela está ali dentro. Então você tem que entender bem a soma. Por isso que aqui, quando a gente bota o processo somatório, é mais fácil. Se a gente botar o processo multiplicatório aqui, para entender, já fica mais complexo, né? Então, pronto. Aí Wagner e eu acho que Maria, o pessoal, né, que fizeram bem. Eu traria assim também, igual a Wagner. 3,90 associava 100 gramas, 3,90 100, 3,90 100, né? Somaria, aí as outras 100 gramas não é mais 100 gramas, seria 50. Aí a metade de 3,90, né? Seria o quê? A metade de 3,90. Ele botou aí 1,95, né? Foi, vai? 1,95. Então, 3,90 mais 3,90 mais 3,90, que é as 300 gramas. Só que eu quero 350 gramas, mais 1,95. Então, quando soma tudo, agora perceba que mentalmente é mais complexo, né? Você pode, assim, dar a dica ao aluno, mentalmente, passando. Ao invés de 3,90, você somar 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. O que eu passei? Eu passei 10 centavos da primeira, 10 centavos da segunda, 10 da terceira, 30 centavos. Então, 12 menos 30, né, vai ser 11,70. Então, as 300 gramas, 11,70. E a próxima seria 1,95. Eu posso arredondar para 2, né? Arredondo para 2 e subtraio o que eu tirei. Entendeu? O cálculo mental funciona às vezes assim, de você arredondar. E o que você esqueceu lá atrás, tem que subtrair. Entendeu, Elton? Por quê? Porque o cálculo, ele é assim, ele tem que considerar todos os pormenores. Pronto. Aí vamos para o 650? Vamos ver se vocês desenrolam aí. Eu vi o tempo, tem que olhar o tempo para... Acho que Wagner já está concentrado ali. 20 horas e 5 minutos. Pronto. Dá tempo da gente discutir ainda, né? Você tem 25 minutos ainda. Pronto. Porque tem outras questões aí, mas a gente adianta mais um pouco. O interessante é essa relaçãozinha que a gente está colocando. E isso são dois conceitos matemáticos, a proporção, eu trago a regra 3, que usa a proporcionalidade, né? E trago as grandezas de medidas de grandezas, né? Que está lá na proposta da EJA também, né? Medidas de grandeza, proporcionalidade. Então, dois conceitos aí a gente mata em um. Oi, como é que é? Alguém chegou aí? Vamos ver. Tudo bem. 650. Marcelo de Souza. Já chegou, Elma. Marcelo, Adelaide. Pois é. Maria Silva. Olha. Wagner. 25,35. 25. Eles aproveitam R$25,35. Maria, Adelaide. É. Todo mundo com 25,35.
Esses alunos são tudo aprovados, né, Tássio? Quando eles chegaram amanhã aqui, amanhã é dia de feira, né? No supermercado Nordestão, eles não vão nem querer que a balança pese para dar o preço, eles vão calcular mentalmente. Vão pedir, eu quero 600 gramas de queijo, qual é o preço total aí? Aí quando o cara for dizer, não, eu já sei o preço. Né? Pronto, aí eu gostei aqui de todos fizeram assim, aproveitaram o valor que tinha, né? Por exemplo, Maria pegou 11,70 mais 11,70, 23,40 mais 1,95. Maria já pegou o valor de 200 gramas, né? Ao invés não, ela pegou o valor, deixa eu ver, 11,70 mais 11,70. Já seria o valor de 200, não. 300 gramas. 300. 300 mais 300, 600. O de Maria aí, você tá vendo, né, Elma? Estou vendo. 300 gramas equivale a 11,70. Mais 300 gramas, 11,70, que dá 600 gramas. Aí falta 50 gramas, que é 1,95. Então, quando ela soma tudo, dá 25,35. Já a Adelaide pegou 650 gramas, igual, ela já fez direto, né? Marcelo já pegou outra ideia, Elma. Cada um percorreu um caminho, né, Tássio? Cada um percorreu um caminho. Pronto, Marcelo fez o seguinte: 650 gramas igual a 1.000 gramas menos 350. Ó, se você tem 1.000 gramas, tirando 350 gramas dentro de 1.000 gramas, sobra 650. Aí ele pegou 39, que é o valor de 1.000 gramas, menos o valor de 350 gramas, que ele já tinha. Aí sobrou 25, 35. Interessante também, do Marcelo. Viu? Ficou legal. Wagner pegou também. Wagner respondeu aqui, respondeu, né? Tá ali, Wagner. Pegou 6 vezes 3,90. Wagner pegou assim, 600 gramas, né? 6 vezes 100 gramas. Então, essa também é legal. Você bota em cada 100 gramas o valor, que é 3,90. Aí ele multiplicou e depois somou o que faltava, que é o valor de 50 gramas. Certo? Muito legal, viu? Gostei. Wagner botou, o problema vai ser a balança do feirante. Será que vai dar para menos? Falando em balança, abrindo um parênteses, já que a gente está falando de feira, é porque hoje tudo é digital, as balanças. Até os feirantes, né? Eu uso a balança digital. Na época que a gente era criança, era aqueles pesos, né? E um peso que botava. O peso não era. O peso. E havia muitas falcatruas naqueles pesos, né? A gente não sabia e era falcatrua, o peso não tinha nem registro. E às vezes ele pesava uma coisa de 100 gramas, botava 200 gramas para, né? E isso a gente era enrolado e não sabia. Sim, vamos lá. Então, eu sugiro, pronto, essa de Wagner é interessante, porque ele botou em cada 100 gramas o valor unitário de 3,90. Aí, quando chegou no sexto bloquinho, eu tinha 6 vezes 3,90, que somado dá aquele valor de 20 e alguma coisa. Mais as 50 gramas que ele partiu no sétimo bloquinho, ele partiu no meio. Então, se 100 gramas equivale a 3,90, aí partiu no meio, né, 1,95 às 50 gramas. Quando ele soma tudo, outra ideia foi a do professor lá também, que ele pegou 1.000 gramas menos, fez a compensação. Se eu quero 650 gramas, então eu desprezo 350, né? Então, 1.000 menos 350, sobra 650. 1.000 é 39, menos 350, que é 13 e pouco. Aí chegou a resposta mais direta, né? Mas, assim, a grosso modo, para quem está iniciando, o aluno está iniciando a compreensão do conceito, seria interessante você utilizar esse bloquinho e colocar em cada bloquinho o valor, que aí ele vai associando o valor unitário de cada 100 gramas com o valor monetário de cada 100 gramas. E aí ele vai estabelecendo uma relação de proporcionalidade. Quando chegar em 200 gramas, aí aumenta o quê? Dobra o valor. Em 300 gramas, né? Aí vai e aumenta mais um pouco o valor, em 400, entendeu?
essa relação. Vamos ver o próximo. Não dá tempo. Tássio, Adelaide botou que lembro dos pesos. Minha bisavó brigava, botou risos, mas não perdi para o feirante. E Wagner disse que também é do tempo do peso. Olha Está aí, se tá denunciando, né, Wagner? Nós somos do tempo do peso, né, Wagner? Aquele peso que o feirante enganava os desatentos, mas a bisavó de Maria estava bem atenta, né? Adelaide, a bisavó De da Adelaide Adelaide. não entrava nessa, não. Lá Estava na bem feira, atenta também. pensando que estava ganhando. Tem o quê, Wagner? Lá na feira do Alecrim, eu pensando que estava ganhando. Ah, na Feira do Alecrim, é muito boa aquela feira. Já foi boa, né? Hoje está menor. Mas quando a gente foi fazer essa pesquisa, foi uma das primeiras feiras aqui de Natal, viu, Wagner? Eu não sei precisamente quantos anos ela tem, mas eu acho que é mais de 100 anos, ou mais. Mas foi a primeira feira de Natal que surgiu, né? Aí depois veio outras feiras, né? Do Carrasco, da Esperança, né? Mas eu creio que a do Alecrim acho que foi a primeira, a pioneira. Sim, vamos lá, né? Aí nessa próxima atividade de porcentagem, né? Aí aqui é mais para o aluno entender o conceito de porcentagem a partir dessa 10ª parte, né? Utilizando também esses quadradinhos, né? Esses quadradinhos que são 10. Então, a atividade pede, considere os quadradinhos a seguir e represente. Quanto é que representa 15% nesses quadradinhos? Aí eu vou dar a dica, né? E você dá a dica para o aluno. Cada quadradinho, você coloca 10 em cada quadradinho. Por quê? Não são 10 quadradinhos? Quando eu somo, vai dar 100. 100%. Então, cada quadradinho vai ser 10%. Certo? Aí, como é que eu chego à conclusão de 15% aí? Vai ser 2 quadradinhos, 3, 1, né? Uma atividade simples. Porém, é necessário a gente começar aos poucos com os alunos, porque eles vão entendendo essas etapas. A matemática, muitas vezes equivocada dos alunos, é porque ele não entende a etapa mais fácil. Algumas pessoas ensinam já o nível lá nas alturas, né? Bota o nível nas alturas e você fica... É como se você estivesse num buraco na praia, procurando pé, né? Procurando chão, quer dizer, para tentar entender. Entendeu? Aí eu acho interessante você começar devagarinho. E eu vou dar a resposta que é óbvia, né? Vai ser 1,5 quadradinho. Por quê? Porque 1 quadradinho é 10%, 2 quadradinhos é 20, né? Mas eu quero 15. Eu quero a metade do quadradinho. Então, a metade do quadradinho de 10 vai ser 5. Então, vai ser 1,5 quadradinho, né? E 47,5 vai ser quantos quadradinhos? Vamos ver aí. Mas é mais complexozinho, né? Vamos ver o quanto dá o valor. Tássio, vamos fazer o seguinte: 5 minutos para essa atividade e depois para eles falarem, né? Porque nós temos 15 minutos. Ah, tá certo. Tá certo? Para poder eles se colocarem. Sei. Deixa eu só olhar aqui se falta mais. Pronto, falta só mais outra atividade depois dessa e a conclusão, Elva. Então dá certo, né? Se a gente agilizar, né? Porque senão não vai ter espaço para abrir para os professores falarem. Pronto, então vamos logo na resposta. Alguém responder aí no chat? Vamos ver aqui. 1,5 quadradinho, Wagner. Pronto, essa é a primeira questão, a letra A. A letra B, 47,5. 47,5%. Bora, Vitor. Vamos começar devagarinho, como pensam os alunos, né? Uhum. Eu posso, Elma, pensar logo no 40, né? 40, com certeza, vai ser 4 quadradinhos, ok? Uhum. Ó, 4 quadradinhos vai ser o 40. Se eu colocar mais outro quadradinho, vai ser 50. Aí passa, né? Que eu quero 47,5. Então, vamos pensar em 40 quadradinhos e meio, que seria o 45. Então, vai ser 4 quadradinhos e meio. Só que fica faltando a metade do meio, que é 2,5.
Maria já Então, deu uma resposta aqui, Tássio. Maria botou 4 quadradinhos, mais a 7ª parte e meia. pronto. 4 quadradinhos mais 7ª parte e meia. Pronto, exato. Ó, 4 quadradinhos eu conto. Aí vem o quinto quadrado. Pronto, o dilema está no quinto quadradinho. O meu dilema está aqui, Elma. Só que eu não posso dizer 5 quadradinhos, que aí é 50. Então, você parte o quadradinho à metade, aí fica 4,5, aí fica 45%. Só que eu não quero 45%, eu quero 47,5%. Então, nesse quadradinho que eu deixei as duas partes, uma parte eu parto no meio de novo. Aí fica 4 quadradinhos e meio, e a outra parte, como diz Maria, da outra metadezinha. Entendeu? Porque na prática é interessante a gente colocar essa figura em branco e pedir os alunos até para pintar com coleção ou com lápis, dizer até que ponto eles vão atingir. Então eles vão perceber, Elma, que o 50 não é, mas que está se aproximando dos 50, né? Eu posso fazer isso também com a reta numérica, mas eu não trouxe a reta numérica aqui não, mas a gente pode também trazer a reta numérica, né? Aquela reta que é 1, 2, 3, 4, tal, tipo uma régua. E você também estabelecer essa relação. Então, perfeito. Aí, Maria, quem mais? Mais a resposta seria outra, né? E 79%, que é era a letra C, botei letra A. 79%. É mais fácil, né? 79 ou não? Eu vou dar a dica. É uma dica? 79 a gente pensa em 70. 70%. Seria 7 quadradinhos. Cada quadradinho é 10? Seria 7. Eu chego no 7º quadradinho. Não posso contar com o 8º quadradinho cheio, porque eu tenho 79. O que é que eu faço com o 8º quadradinho cheio? Divido em 10 partes iguais. 10 partezinhas, ó. Milímetro, milímetro, milímetro. Pinto as 9 partes e fica um pedacinho para atingir os 80. Entendeu, El? Então, ou seja, eu pego os 7 quadradinhos, que é 70, e o 8º quadradinho divido em 10 partes iguais. O aluno pode levar a régua até a atividade prática na sala de aula para tirar o sono deles. Divide em 10 partes esses quadradinhos. E conto 7, aliás, conto 9, pinto os 9 e deixo um pedacinho bem pequenininho, perto de fechar o 8º quadradinho. Fora de circulação. Aí seria 79%. Wagner colocou 7 quadradinhos mais a 9ª parte. Pronto. Maria colocou 8 quadradinhos em 10 e uso 9 partes. 8 quadradinhos em 10. E uso 9 Marcelo colocou a malha quadriculada, milimetrada, ajuda a desenhar melhor os quadradinhos e suas partes. É verdade. Perfeito, Marcelo, perfeito. Olha, é verdade. Eu levei, uma vez eu dando aula de função, eu passei um tempinho lá no IF dando aula como professor substituto. Aí, aula de função, o gráfico, né, da função quadrática. Aí eu levei aquele papel milimetrado que a gente utilizava quando era criança. Não, você lembra? Lembro da nossa época. A resistência e a rejeição foi tão grande que eu quase desisti. Eu só não desisti porque eles não tinham a precisão, não, nem todos, mas uma boa parte não tinha precisão de tratar milimetricamente onde dava o gráfico, onde dava o par ordenado, o X e o Y, né? E dava num quadradinho bem pequenininho, eles não tinham aquela precisão de desenhar bem direitinho, sabe? Como é que se diz? Que o pedagogo usa a fina, a malha fina não, a escrita fina, mas a coordenação fina, né? Eles não tinham essa coordenação fina. Mas perfeito, Marcelo. Isso é muito interessante a gente resgatar essas coisas. Eu resgato isso, na sala de aula o compasso, o transferidor também. Eu estou resgatando essas coisas aí para servir como atividade prática. Pronto.
Perfeito aí. Agora, Maria, eu queria só entender Vitor colocou 7 quadradinhos e 9 décimo. 9/10. Posso explicar. Pronto. Aí já surge a fração, né, Vitor? A gente já pode aí contextualizar e trazer o conceito de fração para eles, né? A relação do parte todo. Você pega 9 partes do total de 10, né? 9 partes do total de 10. Uma fração própria, né? A gente já pode trazer esses conceitos para o aluno numa atividade dessa, que é aparentemente simples, mas que traz essa, né? Maria levantou a mão. Acho que ela vai mostrar aí, viu? Bora, Maria. Vamos dar a palavra a Maria aí. Pode falar. Acho que é o microfone Oi, dela. Tássio. Maria, na verdade, é Maria Joelma, prazer revê-lo. Maria Joelma? É Joelma mesmo, né? Isso. Joelma foi minha vice. Vou abrir a câmera para ele vice-diretora. ver direito. Prazer. Joelma, de Madalena. Deitada numa rede, Tássio. Olha só. Pois é. Desde cedo que eu estou aqui ouvindo você me balançando. Coisa só para boa. explicar que eu não escrevi direito, é que realmente, né, me faz reviver essa parte da matemática que eu, como a sua aluna lá, que você deu como exemplo, que tinha trauma, eu tinha muita dificuldade em matemática também, até a minha 6ª série, 7ª série. E aí, depois que a gente passa a entender, a gente usa estratégias que você está me fazendo reviver. E, por exemplo, nesse agora, realmente, eu peguei o quadradinho, porque não ficou bem escrito, o 8º quadradinho, e dividia em 10 partes para usar 9 partes dele, apenas, né, para dar o 79. Não ficou tão bem escrito, mas essa era a ideia que eu queria esclarecer. Entendi. Pronto. A ideia é perfeita a ideia. Mas é prazer revê-la, viu? Tá no Madalena ainda, né? Sim, eu vou me aposentar já. Vou aparecer lá qualquer dia para a gente fazer aquela rádio. Apareça sim para a gente. Pois é, vamos fazer a reinauguração da Rádio Mada com a sua participação especial. E tem que ter uma performance, alguém desfilar aí com a performance. Não sei se vai, se candidata aí. O que não falta são candidatos a desfilar, viu? Eita! Um prazer. Valeu, Giovanni. Oi, Val. Não pode. São 20 e 24, viu? Temos 6 minutos só. Pronto, então quer falar alguma coisa? Quer falar no debate? A oficina boa é essa que a gente está bem pertinho de terminar e ainda tem o que falar. Nessa rádio não pode faltar o recadinho do coração. O recadinho do coração, é verdade. Muitos recadinhos, viu, Amalie? Então vamos seguir em frente aqui. Essa próxima atividade é 40% representar em forma de fração, certo? 40%. Se nós formos fazer outra atividade, não vai dar tempo para os professores se colocarem. Discutir, né? Então fica essas duas para dever de casa. Né? Dever de casa, achei ótimo. Pronto, dever de casa, viu? Para vocês resolverem. E tem que acertar, né, Elma? Tem que mandar para a Elma corrigir. Aí a conclusão eu trago só que essa pesquisa deixa bem claro que é necessário se conhecer a matemática do dia a dia, do cotidiano, que é dada pouca relevância a ela, né? Os conhecimentos prévios dos alunos são diversificados e, na maioria das vezes, são vistos como equívoco, né, pelos professores. Cabe ao professor planejar uma intervenção didática, intervenções como essa, né, Elma? Que vise transformar essa diversidade num ponto de estímulo, de modo que o aluno consiga explicar fatos matemáticos, analisar e compreender. A partir da feira, a partir da mecânica, a partir da construção civil, e assim vai. E vamos abrir aí para quem quiser falar, para a gente encerrar, né? Quem quiser, já levanta a mão. Aí tem um professor aí, né? Vamos, professor, pode falar. Sou eu, Tirley, que levantei a mão. Pronto, pode falar, professor. Meia aula, pedir desculpa por eu não ter interagido na atividade, porque como eu tenho deficiência um pouquinho, a tela, eu estou no celular e a tela ficou bem pequena.
Eu estava tentando fazer, mas não conseguia, porque não dava para ver a tela. Aí, inclusive, fez me lembrar de umas atividades que eu faço em sala de aula, que eu trabalho com alunos de 4º ano, e essa que ele foi falando, eu fui lembrando, inclusive, já trabalhei no Amadeu Araújo e me lembro bastante dele. Do trabalho do... E lá já vi. E sempre eu fazia esses trabalhos também, tanto no Amador como a escola que eu trabalho, que é o Palmira, eu geralmente faço trabalho, a matemática no dia a dia dos alunos. Já na EJA, e essa parte que ele colocou, a questão do valor, né, da numeração, daquelas telas de colocar, quando estava fazendo o trabalho da EJA, eu me lembro que estavam fazendo uma reforma exatamente no local onde a gente estava, e eu peguei aquela numeração e nós fomos trabalhar. Foi exatamente quando eles foram entender a colocação de cada número, né? O valor de cada número para poder compreender. Então, foi até bom nesse momento. Foi muito respeitosa. Muito obrigada, professor. Muito respeitosa ao curso. Muito obrigada pela oportunidade. E uma excelente noite para todos nós. Obrigada. Obrigada, professora. Mais alguém? Alguém mais levantou a mão? Tem mais alguém? Não esqueçam de fazer a avaliação, né, gente? É muito importante fazer a avaliação. Vamos falar, Tássio. Tássio, é o seguinte, mais uma vez, né, eu quero agradecer a sua participação. É assim, valiosa para todos nós que somos, trabalhamos com a EJA no município de Natal. E queria só alguns pontos, assim, bem rápidos, que eu não tenho nenhum domínio, que você sabe, né? Acho que você ficou fazendo bullying hoje comigo, né, Elma? Não é, Elma? Você sabe das minhas limitações matemáticas. Mas, você está muito boa. A sua apresentação, assim, achei brilhante, né? Primeiro você traz na introdução, você traz toda uma história, historicizando como é que foi o trabalho seu, né, junto, que você realizou sua pesquisa, a importância que você dá com o trabalho com o aluno. E aí nós estamos vendo, desde do ensino fundamental, construir esse conceito do trabalho com a pesquisa. Fazer o aluno, achei importantíssimo você levar os seus alunos para fazer uma pesquisa numa feira. Não é? Isso aí, eu já disse outras vezes também, você está de parabéns. E fico muito feliz da participação hoje dos professores. Outra coisa que eu achei muito interessante foi a interação, né? Mesmo que nós tivéssemos um momento agora no final para fazer uma discussão, mas como eles foram, à medida que você foi apresentando as atividades, que aí eu achei bem relevante, né? Eles foram se colocando e botando as ideias e como é que poderia ser resolvido. Eu achei muito boa, sabe? Parabéns, professor Tássio. E aí eu quero pedir desculpas, né, até para a minha entrada também, agradecer ao professor Marcelo, que ele me salvou, eu não estava conseguindo, apesar de ter começado logo cedo tentando, mas eu acho que meu computador, até que ele deu a ideia, apague tudo, saia e entre. Foi como eu consegui entrar. E por isso aconteceu de eu entrar já depois que nós estávamos preparados bem antes. Eu quero agradecer também a Marcelo, quero agradecer a todos o responsável pela Genata, aqueles que nos ajudaram na questão do suporte. E agradecer especialmente a todos os professores. É muito importante. E assim, hoje eu fiz uma maratona, né? Eu peguei minha relação que eu tinha de professor de matemática e saí mandando, convidando para vir, apesar de entender os motivos de alguns não poderem participar, até numa sexta-feira à noite, e aí nós vamos pensar, que já conversamos isso, para que nós deixemos a questão da EJA na Genata, que não aconteça mais numa sexta-feira à noite, que é muito difícil a participação dos professores. Mais uma vez, obrigada. Eu passo a palavra para você, Tássio. Marcelo. Marcelo. Marcelo, quer falar? Marcelo, quer falar? Oi, boa noite. Só para agradecer também, né? Brilhante a apresentação do professor.
realmente tem que trazer e levar para os alunos essa matemática com mais significado, que eles que facilita a compreensão realmente da matemática, né? Parabéns aí pelo trabalho, professor. Muito bom. Ok. Maria levantou a mão, não foi, Eva? Foi? Bora, Maria. Aqui só tem excelente apresentação, momento muito bom, temos necessidade de práticas e ter essas atividades. É de grande relevância para que possamos nos inspirar. Parabéns, professor Tássio. Alexandre também está parabenizando. Pronto. E Jane, né? Gratidão. Quem está com a mão, na verdade, é Marine, tá? Marine. Pronto, Marine. Vamos, Marine. Pode falar. Parabéns a todos, gente. Muito obrigada pela experiência. Valeu. É muito bom a gente ter informação e colaborar com o nosso trabalho diário. Um abraço. Marine? Ela só agradeceu. Só agradecer, né, Elma? Eu também quero agradecer pela oportunidade. Quando você me convidou, eu digo, vixe, o que é que eu vou falar? Aí pensei nessa pesquisa que eu já tinha feito, né, com os alunos. A gente pensou naquela outra proposta do trabalho que a gente fez agora recentemente com os alunos sobre a matemática babilônica, né, os escritos, né, cuneiformes e tal. Um trabalho simples que a gente fez, mas os alunos interagiram, né? Mas eu percebo que essa parte da feira, associando a matemática básica, né, é muito interessante para eles, né, principalmente para os alunos, na qual eles vão passar a ter o interesse, né, o despertar dessa matemática mais simples, para que eles consigam chegar a uma compreensão mais complexa, devido ao dia a dia deles, né, que tem atividades mais complexas que precisa a necessidade de compreender essa matemática. Quero agradecer a equipe, né, da EJA, muito bem recebido toda vez que eu chego lá e vou tirar dúvidas, né, e falar outros assuntos da EJA, e agradecer, e também convocar os professores para engajarmos essa luta, né, de trazer essa matemática prática do dia a dia na rede, para que os alunos consigam se interessar, diminuir o índice de evasão também, né, que às vezes fica muito alto, e a gente trazer essas coisas práticas para que os alunos eles encontrem significado nas aulas, encontrem sentido, né, e passem a gostar e vir para a escola, né, que a gente tem esse grave problema que começa, né, e depois vai definhando, e a gente tem que trazer essas coisas para a nossa sala de aula, essas atividades, movimentar esse público da EJA tão sofrido, né, que traz em sua bagagem muitas histórias de insucesso, né? E a gente trazer um pouco de autoestima para eles. É isso que eu penso nas atividades também quando eu trago para eles. Viu? Obrigado, agradeço e agradeço a compreensão dos professores até essa hora, nos ouvindo aqui e a gente interagindo e construindo conhecimento. Nós aqui agradecemos a todos, e em particular a você, por esse brilhante trabalho. Só aproveitar o momento um pouquinho aqui e também solicitar o pessoal da Educação dos Jovens e Adultos, né, equipe de Elma, que estão abertas as inscrições da Olimpíada de Matemática. E os alunos da EJA também podem participar, né? Às vezes a gente abre as inscrições e vê muito pouco inscrito do turno noturno. Então, é bom incentivar os alunos a estar participando, os professores também, mesmo eles achando que a prova é difícil, mas tem exemplos no próprio site da OBMEP de alunos da Educação dos Jovens e Adultos sendo medalhista, recebendo menção honrosa por ter participado lá da OBMEP, né? Colocando para eles um bom incentivo, um bom estímulo para eles estarem participando. É muito interessante. Lá na escola, professor, acho que o ano passado foram umas 5 ou 6 pessoas para a segunda etapa da EJA. Da EJA, né? Olha aí. Foram 5 candidatos que passaram para a segunda etapa. Já é uma vitória, né? Já é uma vitória, exatamente. Marine levantou a mão. Vamos, Marine? Eu acho que ela foi só agradecer, né? Naquela hora. Será? O áudio dela não estava legal, não, na hora que ela falou. Não estava, não. Não era? Aí ela levantou, apareceu aqui novamente, ela levantando a mão. Eu pensei... E está até desligado, mas porque está todo mundo desligado, né? Não quer mais falar, Marine?
Gleidson, fazia tempo que eu não via Gleidson. É. Era Gleidson todo foi falando contigo? Gleidson estava presente, acho que ele já saiu. Já saiu. Já. Então, vamos lá, gente? Vamos. Vamos Ai, decidir, vamos né? só, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. E vamos em frente nessa luta, né, Tássio? É antiga, né, luta? Pronto, Pois um pronto. abraço, Eu fico todos pensando, abraçados, e muito obrigado por ouvir o nosso chamado, apesar das circunstâncias, e isso ter sido brilhante. A participação, acho que foi mais importante, né, Tássio? é verdade, foi ótimo, foi muito boa essa interação da noite. E eu fico pensando se tem lista de chamada. Tem não, né, Elma? Tem, sim. Mas você não precisa assinar. Tem Valeu, frequência. Wagner. Oi, Wagner, tchau. Valeu, Boa noite, bons abraço. sonhos. Bom fim de semana, né, gente? Bom fim de semana. É. Depois de uma formação dessa, vamos amanhã comprar queijo no supermercado. Mas amanhã tem feira no Alecrim. Tem feira na Alecrim, viu, vai? Amanhã tem o dia de feira. Tássio e Elma e demais colegas aí da Educação de Jovens e Adultos, Sim. eu tanto assisti a fala do atual secretário, né, na posse do novo corpo, né, da secretaria, né, os chefes de departamento de setor, e ele deu destaque à educação de jovens e adultos, mencionou até o chefe, né, o professor Luan. Estou dando esse testemunho aqui, esse depoimento, né, lá no auditório do CEMURI, e também na abertura da GENAT também ele fez menção à EJA, né? Então, eu penso que a educação de jovens e adultos está na pauta, né, dessa nova gestão. Tomara. Estamos todos torcendo, né, gente? Estamos Tomara. todos torcendo. Vem muitos materiais didáticos aí para os alunos para a gente trabalhar. Está chegando os livros lá para a gente analisar. Pronto. Tá certo. Pois Boa noite, Tássio. como eu sou nordestina, um cheiro para todo mundo. E até o próximo, né, gente? Parabéns pela apresentação. Valeu, você está mandando um abraço. Valeu, Gleidson. A Gleidson falou aí, viu, Elma? Pois é, fazia tempo que eu não via Gleidson. Valesca, viu? Um abraço, Valesca Valesca. está mudando. Lá do José do Patrocínio. Uhum. Exatamente. Pois vamos lá, né? Cheiro. Vamos lá. Você Um fecha, abraço né, a Marcelo? todos. Marcelo, até segunda, viu? Obrigadão aí, viu, Marcelo? Muito obrigada aí pela Por nada, Elma. grande ajuda. Tchau, até segunda e bom fim de semana para todos. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Vá comer queijo, Tássio. Queijo com